Este vídeo é patrocinado por Raikon. Nos últimos 100 anos, nenhum país pequeno tentou atacar a Rússia. Mas por outro lado, a Rússia invadiu 19 países menores. Então, não há razão para acreditar que Vladimir Putin vai mudar de estratégia agora. Zelensky, por sua vez, desmascarou uma das maiores mentiras do Kremlin, expondo sua farsa perante o mundo. Mais uma vez, Putin tenta usar artifícios desesperados para enfraquecer as negociações. Não há nenhuma evidência de que ele tenha uma verdadeira intenção de chegar a um acordo. Zelensky sempre foi um líder legítimo, com mandato respaldado. Não há justificativa para adiamentos ou manobras para atrasar a paz. Putin, ao contrário, aposta no jogo de espera, usando táticas de retardo para tentar desgastar seu adversário. Mas agora, Zelensky desafia Putin de uma forma ousada. Ele afirma ter duas propostas de paz sob uma condição única. Essa jogada veio totalmente inesperada para o Kremlin. A reação da Rússia foi imediata e frenética. Em poucas horas, Putin respondeu duramente como se tivesse algo a esconder. O objetivo de Zelensky ficou claro: expor a verdade. Putin, na prática, não busca uma paz verdadeira. Ele deseja apenas uma rendição, impondo sua vontade com força. Então, tudo começou a fazer sentido desde o início. A Rússia já vinha observando silenciosamente as negociações há meses, sem nenhuma intenção genuína de dialogar. Durante mais de um ano, Putin atuou na sombra, aumentando a tensão. Ninguém percebeu o que realmente acontecia nos bastidores. Naquele momento crucial, Zelensky enfrentou a mentira do Kremlin. Ele tentou defender sua nação, dobrando a aposta, enquanto Putin parecia esconder seus verdadeiros planos. A verdade veio à tona. A guerra não é mais uma questão de interesses, mas de manipulação e poder. Quem consegue prever o que vai acontecer a seguir? A Europa e o mundo estão de olhos atentos, esperando um desfecho. Porque no fundo, Putin só quer subjugar a Ucrânia, e Zelensky aposta na resistência. A grande questão é, até onde essa guerra irá? Será que Putin continuará com seus movimentos desviados? Ou a verdade vai prevalecer, trazendo paz ou uma reviravolta surpreendente? O tempo dirá. Mas uma coisa é certa. A batalha pelo futuro de uma nação está em jogo, e ninguém pode ficar indiferente a isso. Se expor-se, eu também senti que não tinha mais esperança. Mas se ele realmente tentar, acredito que há pessoas dispostas a negociar com ele. Esse é um problema sério, que pode afetar a economia de toda a Ucrânia e da Rússia por um longo histórico. Não há nada garantido aqui. A questão é, quem realmente controla o que acontece? Toda discussão deve passar pela Constituição ucraniana, não por vontade de um só. Mesmo em condições militares, Zelensky não tinha direito de negociar sozinho. Somente o legislativo, a Rada, poderia ampliar seus poderes. E ela é o grande problema do país. Como alguém que trabalha com informações densas todos os dias, tenho que revisar muitos vídeos e analisar dezenas de relatórios. Uso textos longos no telefone, dia após dia, para entender toda a situação. Isso me ajuda a formar uma opinião sólida. Enquanto isso, fui buscando alternativas confiáveis na internet. Encontrei produtos inovadores que mudaram minha rotina. Um deles são os fones de ouvido de design aberto que eu uso. Ótima qualidade, bateria de 36 horas, e a conexão com todos os meus dispositivos é instantânea. Às vezes nem lembro que estou usando, pois o som é tão natural, tão confortável. Posso alternar facilmente entre trabalho, treino ou lazer, sem esforço. É uma verdadeira revolução para quem depende de tecnologia. E neste momento, eles estão com uma promoção imperdível, 20% de desconto. É a oportunidade ideal de renovar seus equipamentos antes que a oferta acabe. Basta clicar no link na descrição ou visitar o site oficial para aproveitar. Eu uso esses fones e recomendo. Obrigado aos responsáveis por essa inovação. Voltando ao cenário político, é importante lembrar que Zelensky não pode mais concorrer a um novo mandato. Seu período presidencial expirou oficialmente. Mesmo assim, há quem questione a validade de sua liderança, especialmente após tantas ações controversas. A Rússia, por sua vez, insiste em invadir ali onde acha necessário, usando táticas de guerra que só aumentam a tensão. Será que por trás de toda essa movimentação, há algo que ainda não vemos? Uma estratégia que pode mudar o jogo para sempre? E o que o futuro reserva para quem vive nesta terra de conflitos e incertezas? Essas perguntas permanecem no ar, enquanto o mundo assiste atento. Este vídeo é patrocinado pela Raikon. Nos últimos 100 anos, nenhum país vizinho atacou a Rússia, mas a Rússia invadiu 19 nações vizinhas. Então, não há razão para acreditar que Putin vai mudar de rumo agora.
Zelensky acabou de calar Vladimir Putin, expondo a maior mentira do Kremlin ao mundo inteiro. Imagine o som dos mísseis assoviando no céu noturno, o cheiro de terra queimada pairando no ar, e o gosto amargo do medo nas bocas dos civis. Será que você achava que Putin era o rei das negociações, o mestre das tréguas? Pois bem, prepare-se para a humilhação. Ele é um blefe andante, um impostor desmascarado por um líder que não se deixa intimidar. Você sabia? Putin insiste em fingir negociação, espalhando fumaça para atrasar o inevitável. Ele uiva que Zelensky não é legítimo, desesperado para manter o controle. Mas aqui vai o golpe. Zelensky chama o blefe com apenas uma condição: 2 conversas de paz. A reação russa foi instantânea e caótica, usando-o como insultuoso. Putin, o todo-poderoso, se revela um covarde fingidor, querendo apenas rendição ucraniana. Sentado em seu trono dourado, ele Moetem estava tramando isso havia meses, observando negociações sem agir, enquanto mergulhava na invasão. Respire fundo o odor de corrupção no Kremlin. Veja as sombras da guerra se alongando. Recapitulando rapidamente, Zelensky confrontou Putin e Trump prometendo eleições com uma condição simples: negociar a paz. Realidade dos russos. Olhe, estamos em lei marcial na Ucrânia agora. Sob a lei marcial, as eleições não acontecem, é a nossa Constituição. Não é minha decisão, é a lei. Sobre assumir o poder. Disse isso muitas vezes. Estou pronto para eleições assim que possível, mas não em condições onde pessoas morrem, partes do nosso país estão ocupadas, e não conseguimos garantir segurança aos votos. Imagine votar enquanto russos invadem locais de votação. Quem não entende isso não viu o que fazemos todo dia. E olhe para sessões como a de 1945 ou 1994, a Ucrânia não passará por isso prontamente. Basicamente, Zelensky diz: se Putin ganha uma eleição tão bacana, como explicar tropas natistas em nosso território para garantir segurança à população ucraniana? Agora, para esclarecer, Zelensky não pediu tropas natistas. Disse que parceiros ocidentais deveriam provar segurança ampla, então os ucranianos se reúnem, um pedido mais forte. Porque lembre-se, a Rússia ataca a Ucrânia diariamente e envia 100 mísseis 530 em um dia apenas. Como esperar que o país, que as pessoas votem calmamente se são constantemente bombardeadas? Além disso, há 900 mil ucranianos na frente defendendo a nação. Tem União Europeia, qualquer ucraniano elegível pode votar ou se candidatar. Não esqueçam milhões de ucranianos que saíram por causa da invasão russa. Há refugiados em países europeus, aqui nos Estados Unidos e no Canadá. A Ucrânia quer que todos os ucranianos elegíveis tenham voz nessa mudança nacional. E isso ignora como a Rússia sempre prejudica eleições ucranianas, subvertendo votos justos. Pense nisso. Em russo, sabendo qual região apoia candidatos que a Rússia odeia, podem bombardear justamente no dia da votação, neutralizando vozes. O impacto tátil é devastador. Pedras voando. Corpos tremendo de adrenalina. Sua crença de que Putin busca paz se despedaça aqui, exposta em um. Recapitulando, eleições ficam impossíveis sob lei marcial, uma salvaguarda constitucional. E o mundo, espantado, vê Putin não como negociador, mas expansão está implacável. Zelensky, com olhar firme, desafia o tigre na sala de conferências. Mas e se eu te dissesse que isso é apenas o começo de uma reviravolta que humilha o Kremlin para sempre? Você imaginou que Putin fugiria do confronto na verdade dos fatos? Aguarde o próximo golpe, onde vamos despachar seu arsenal de mentiras. Nos últimos séculos, uma verdade indisputável se revelou. A maioria dos pequenos países nunca atacou a Rússia, mas ela invasou 19 nações desde então. Parece irônico, não? Porque o que realmente acontece é o oposto. A Rússia, liderada por Vladimir Putin, tem forçado a invasão, manipulação e domínio sobre esses países menores. E agora, há uma dúvida. Será que o mundo pode confiar que Putin vai mudar de postura? A situação parece tensa, quase explosiva, com um conflito que ameaça a estabilidade mundial. Imagine a cena. Zelensky, o líder ucraniano, enfrenta um adversário implacável. Putin, com sua calma ameaçadora, ameaça como um predador. Zelensky tenta negociar, mas cada proposta de paz é recebida com desdém. Putin finge estar interessado, mas suas ações mostram o contrário. Ele recusa qualquer acordo legítimo, usando a tática de empurrar negociações para frente, sempre com condições inaceitáveis. Será que, por trás dessa fachada de diplomacia, Putin realmente deseja a paz? Ou tudo isso é uma cortina de fumaça para prolongar o sofrimento?
Um diplomata russo declarou que Zelensky está apenas blefando, manipulando as regras. Sua proposta de eleições livres é apenas uma jogada de fachada. Para a Rússia, eleições livres em Ucrânia não são aceitáveis. Na verdade, Moscou quer que Kiev faça concessões territoriais, entregue o controle de usinas nucleares e aceite garantias de segurança ora ridículas, ora inexistentes. E qual foi a resposta de Putin? Rejeitar essas propostas como inaceitáveis, como se estivesse brincando de manipular as cartas na mesa. E então, algo chocante, nos últimos anos. Donald Trump propôs 6 planos de paz para a Ucrânia. Sabe o que a Rússia aceitou? Nenhum. 0 propostas aprovadas. Por quê? Porque Putin não deseja paz. Afinal, sua estratégia é simples: continuar com as tensões, empurrar o conflito, enquanto seus exércitos continuam a devastar famílias, destruir casas e silenciar sonhos. Se Trump realmente quer acabar com essa carnificina, sua ação não é pressionar a Ucrânia a se render, é pressionar a Rússia a aceitar uma proposta de paz. Mas aí surge uma pergunta inquietante: será que tudo isso não é uma jogada política? Uma tática de manipulação? Parece que o verdadeiro jogo está em outro lugar. Afinal, a história se repete. Recentemente, negociações entre os Estados Unidos e Ucrânia revelaram uma verdade ainda mais perturbadora. Após uma reunião de 5 horas com conselheiros de Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, a proposta de paz americana ficou ainda pior para Kiev. Tudo isso aconteceu na residência oficial do Kremlin, sob o olhar atento de Putin. A questão é: qual o objetivo real por trás de tudo isso? Como uma simples negociação pode se transformar em uma arma de pressão tão cruel? E o mais surpreendente, tantos anos de conflito, tanta manipulação, e a esperança deixa de existir? Ou será que um dia essa poeira vai baixar? A resposta talvez esteja na coragem de quem luta pelo futuro, na resistência de quem acredita que a paz é possível. Mas até lá, a dúvida permanece. Quem realmente joga as regras nesse jogo perigoso de poder e traição? E qual será o desfecho dessa história que pode marcar o destino de milhões? Nos últimos dias, a situação entre Estados Unidos e Ucrânia ficou ainda mais tensa. Segundo um relatório recente da Axios, a proposta de paz americana ficou pior para o país europeu. Um encontro de 5 horas, envolvendo os assessores do ex-presidente Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, revelou planos devastadores. Em meio a tudo isso, o Kremlin, em 2 de dezembro, reafirmou seu compromisso de continuar a guerra aberta na Ucrânia. Imagine uma proposta que exige concessões territoriais, incluindo a transferência do controle da usina nuclear japonesa e uma total ausência de garantias de segurança. O que isso significa? Putin pressionando para que a Ucrânia aceite perder o Donbas, sem negociação ou compensação alguma. Como Kushner e Witkoff acreditam que a guerra só termina com a Rússia controlando essa região. Mas há um detalhe: a Rússia tenta há 14 anos invadir o Donbas. Diversas ofensivas fracassaram. Vamos refletir. Por que a Ucrânia deveria abrir mão dessa área sem receber nada em troca? Mesmo que Putin consiga dominá-la nos próximos 5 anos, o custo será de milhões de vidas russas. Será que ele está disposto a pagar esse preço? Talvez não. É por isso que ele faz de tudo para aumentar sua retórica, tentando mostrar força enquanto enfrenta dificuldades. Ontem mesmo, Putin declarou que o Donbas é uma região essencial, parte de sua história. Ele afirmou que essa terra sempre foi parte da Rússia, uma visão que remonta à época da União Soviética. Donbas foi incorporado à Rússia na época, decidiu Putin, conforme documentos históricos. Depois, ele justifica a reversão dessa decisão, alegando que os povos que não aceitaram o golpe de 2014 na Ucrânia começaram uma resistência armada. Assim começou o conflito, com lançamentos de artilharia, tanques e aviões. E você consegue imaginar o que está por trás de toda essa narrativa? Como uma região com tanta história e sangue virou um ponto de conflito tão intenso? E o pior, até que ponto o desejo de poder de Putin vai colocar a vida de milhões em risco? A resposta pode estar escondida nas próprias terras do Donbas, onde o passado ainda pulsa forte. Tudo começou com resistência popular contra o golpe de Estado na Ucrânia em 2014. Muitos não aceitaram essa tomada de poder ilegal. Eles se insurgiram, lutando com artilharia pesada, tanques, aviões e armamentos. A guerra teve início nesse momento dramático. Atualmente nossa missão é tentar acabar com esse conflito. Mas sabemos que só a força pode ditar o fim. Os combates continuam intensos. Estamos forçados a usar a força para proteger o que restou. Nosso objetivo é claro:
levar essa batalha ao seu fim lógico, até que a operação especial seja concluída com sucesso. Cada passo é marcado por sacrifícios, mas também por esperança de um dia reconstruir uma paz duradoura. Se você acompanhou até aqui, saiba que essa luta é de todos nós. Meu nome é Sam. Para quem ainda não aderiu, peço que se inscreva abaixo. Precisamos de cerca de 3.000 novos inscritos para alcançar os 2 milhões até o final do ano. Estamos determinados a chegar lá. Sua participação faz toda a diferença nesse esforço. Nos vemos no próximo vídeo com mais informações e revelações exclusivas. Recentemente, muitos refugiados ucranianos encontraram abrigo em diversos países europeus e até aqui nos Estados Unidos. Tenho certeza de que no Canadá há numerosos refugiados que fogem dos horrores que se desenrolam na Ucrânia. A esperança do povo ucraniano é clara. Querem que suas vozes sejam ouvidas, que sua luta tenha um impacto global. Eles desejam participar de decisões que definirão seu futuro, mesmo enquanto enfrentam a incerteza e o medo. Mas a realidade é sombria. Porque por trás das cortinas a Rússia trabalha por dentro, buscando interferir nas eleições da Ucrânia de formas que ninguém poderia imaginar. Enquanto isso, o governo russo não perde a oportunidade de manipular o processo eleitoral do país vizinho. Eles sabem exatamente quais regiões são favoráveis a candidatos considerados inimigos de Moscou. E aqui é que o golpe mortal acontece. Bombardeios precisos nas áreas de apoio ao adversário, impedindo que as pessoas saiam de seus esconderijos durante o dia das eleições. Um método simples, quase silencioso, que garante que os votos não sejam contados de forma justa. Além disso, a propaganda via redes sociais, televisão, tudo ao alcance deles. São táticas que distorcem a verdade, criam dúvidas, cultivam o caos. E por que Zelensky insiste tanto na segurança para garantir eleições livres? Porque sabe que o inimigo está à espreita. Eles rejeitam a ideia de eleições livres, sob auspícios estrangeiros. O próprio representante russo criticou a demanda de Zelensky, chamando de arrogante e manipuladora. Parece que na Rússia eleições livres são um tabu. Uma ameaça à própria sobrevivência do regime. Ainda mais estranho, porque alguns diplomatas mais cínicos dizem que tudo isso é uma jogada para matar o avanço na busca por paz. Pense bem. Putin afirmou que não pode haver paz sem eleições. E agora, quando a Ucrânia está pronta para votar, os russos vêm declarar que tudo não passa de uma estratégia para bloquear negociações. Como algo tão contraditório pode acontecer? A verdade é que Moscou não quer perder o controle. E o povo ucraniano, que já sofre com o peso da invasão, fica ao lado da esperança de eleições justas, de um futuro sem guerras, de uma paz verdadeira. Mas será que essa esperança pode realmente se transformar em realidade? Ou tudo está destinado a ser mais uma jogada de poder, uma manipulação sorrateira para manter a opressão? O que você acha? Será que a liberdade de votar ainda existe na Ucrânia? Ou a sombra de Moscou se estende mais uma vez, sufocando a esperança de um povo que só quer viver em paz? Recentemente, muitos refugiados ucranianos encontraram abrigo em diversos países europeus e até aqui nos Estados Unidos. Tenho certeza de que no Canadá há inúmeros refugiados que fogem dos horrores que se desenrolam na Ucrânia. A esperança do povo ucraniano é clara. Querem que suas vozes sejam ouvidas, que sua luta ressoe pelo mundo. Desejam participar das decisões que moldarão seu futuro, mesmo diante do medo e da incerteza. Mas a realidade é sombria. Por trás das cortinas, a Rússia trabalha silenciosamente para manipular as eleições na Ucrânia. Eles buscam interferir de formas que poucos conseguem imaginar. Enquanto isso, o governo russo não perde oportunidade de interferir diretamente no processo eleitoral do país vizinho. Conhecem exatamente as regiões favoráveis aos candidatos considerados inimigos de Moscou. E aqui está o golpe fatal: bombardeios estratégicos nas áreas de apoio ao adversário, impedindo que as pessoas saiam das suas casas no dia das eleições. Uma tática simples, quase invisível, que garante votos manipulados, obscurecendo a contagem justa. Além disso, a propaganda destilada nas redes sociais, na televisão, tudo ao alcance do controle russo. Essa manipulação cria dúvidas, espalha o caos, distorce a verdade. Por que Zelensky insiste tanto na segurança para eleições livres? Porque ele sabe que o inimigo está à espreita. Os russos rejeitam a ideia de eleições livres sob influência estrangeira. O próprio representante russo chamou de arrogante e manipulador a demanda de Zelensky. Parece que para eles, eleições livres representam uma ameaça à própria sobrevivência do regime.
Mais estranho ainda, alguns diplomatas mais cínicos afirmam que tudo isso é um jogo sujo, uma estratégia para atrasar a busca verdadeira pela paz. Pense bem. Putin afirmou, não pode haver paz sem eleições. E agora, quando a Ucrânia está preparada para votar, os russos vêm afirmar que tudo é uma manobra para bloquear negociações. Como tamanha contradição é possível? A verdade é que Moscou não quer perder o controle. E o povo ucraniano, já desesperadamente atingido pela invasão, ainda alimenta a esperança de eleições justas, de um futuro sem guerra, de uma paz real. Mas será que essa esperança pode se tornar realidade? Ou tudo é apenas mais uma jogada de poder, uma manipulação sorrateira para manter a opressão? Você acha que a liberdade de votar ainda existe na Ucrânia? Ou a sombra de Moscou se estende mais uma vez, sufocando os sonhos de um povo que deseja apenas viver em paz?